Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E a segunda-feira reservou até o momento duas zebras. Isso porque tivemos um empate da seleção espanhola contra Cabo Verde, com o goleiro Vozinha sendo o grande destaque da equipe cabo-verdiana, que conseguiu segurar a favorita, uma das favoritas aí, a Copa do Mundo, a seleção espanhola. Também tivemos no jogo ali do meio da tarde o duelo entre a seleção da Bélgica, que acabou empatando com o Egito. A gente acabou empatando ali nos instantes finais. A gente vai falar muito sobre isso, sobre esses dois jogos dessa segunda-feira de Copa. Depois, claro, nós vamos também trazer outros jogos dessa segunda-feira. No total, são 4 jogos de Copa do Mundo. Mas antes, quero aqui pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar. É um serviço especial aqui que nós estamos fazendo, a cobertura diferenciada da Copa do Mundo. Bom, gente, a seleção espanhola não conseguiu superar a seleção de Cabo Verde, acabou empatando em 0-0. Se muita gente quase teve um filho, quase infartou com o empate da seleção brasileira contra uma seleção marroquina que é muito melhor que a seleção cabo-verdiana. O Marrocos é uma das principais surpresas, azarões aí da Copa do Mundo, né? Um time com qualidade, com uma geração boa, melhor, inclusive, que a geração de 2022, que chegou até a semifinal da Copa do Mundo. Então, vamos ter pelo menos coerência aí, né? O pessoal também criticar bastante a seleção espanhola, que acabou ficando nesse empate em 0-0. Bom, acompanhando aí o pessoal comentando sobre o jogo, tentando entender por que a seleção espanhola ficou nesse 0-0, e a gente até transmitiu aqui no canal o amistoso contra a seleção peruana, que a seleção espanhola fez ali o seu resultado logo no começo, depois cozinhou o jogo, muito daquele estilo barcelonístico, né? Ficar tocando a bola, ficar cozinhando o jogo e tentar achar o melhor espaço e ter muitas dificuldades para conseguir quebrar linhas. Hoje em dia, um time que é organizado defensivamente, é um time que tem, né, as suas linhas de defesas compactadas e saber neutralizar as principais armas dos adversários, é um time que normalmente vai conseguir bons feitos ao longo da temporada. Não estou dizendo que a seleção cabo-verdiana agora vai rumar ao estrelato e vai ser campeão da Copa do Mundo. Não, pelo contrário. Mas a seleção do Cabo Verde mostrou uma disciplina tática, né? E era isso que eles tinham para fazer, se defender bem, né? E tentar, em alguns momentos, dar um golpe, sabe? Aquele adversário, você tem um adversário muito forte, o cara foi campeão inúmeras vezes, levantou vários cinturões, está defendendo o cinturão, você tem que ter uma estratégia para enfrentar esse adversário. A seleção do Cabo Verde conseguiu ter essa estratégia dentro das suas limitações, dentro daquilo que o time estava disposto a apresentar dentro do campo, e os jogadores acabaram, né, tendo uma atuação tática, uma entrega física, uma entrega emocional muito grande diante de um adversário muito forte, que é a seleção espanhola. Então, vimos a dedicação da seleção de Cabo Verde e conseguiu ser premiado com esse importante resultado, que é segurar a seleção da Espanha. E o Vozinha, hein? O Vozinha que não é um apelido, né? É um goleiro de 40 anos, aí, goleiro de Cabo Verde, teve uma atuação gigantesca, uma atuação assombrosa. Ele que é um goleiro já muito experiente, um goleiro que, né, fez praticamente toda a sua carreira em Portugal. Então ele que teve uma tarde para entrar para a história, né, como uma tarde de um dos principais jogadores de uma Copa do Mundo. Então vimos aí uma atuação espetacular do goleiro Vozinha, que segurou todo o ataque da seleção espanhola. A Espanha, que ainda no segundo tempo teve ainda a possibilidade de colocar o Williams, né, o Nico Williams, e também o Lamine Yamal, mas vimos, né, os dois jogadores extremamente fora de ritmo, né, o Yamal sem bocadura, são 2 meses de inatividade, são 2 meses sem jogar, entraram alguns minutos e até o técnico Luiz de las Fuentes já tinha dito, né, que ele utilizaria,
né, o Yamal para ganhar ritmo, sem pressão de resultado, sem pressão para entrar, para buscar o resultado, mas na prática a gente viu outra situação, porque o Lamine Yamal foi extremamente acionado no período que ele esteve em campo, em alguns momentos até exagerou nas questões do levantamento de bola lá para dentro da grande área, né? Ele pegava a bola, dava uma gingada em cima do adversário e já metia a bola lá para dentro da grande área. Isso que a seleção espanhola nem colocou o seu centroavante, né, que tem no elenco, que é o Borja Iglesias, né, começou com o Iarzábal, que não é bem um centroavante, né, ele é um cara mais avançado, ele é o segundo atacante, mas ele tem um poder de finalização muito grande, inclusive até ao longo da partida o pessoal trouxe, né, uma estatística que ele ficou 30 minutos sem tocar na bola, primeiros 30 minutos sem tocar na bola e acabou entrando até para a estatística aí o Oyarzabal, né? Então essa dificuldade que a seleção espanhola tem, do drible, do quebrar a linha. Quem consegue fazer isso? O Nico Williams e também o Yamal. Como os dois estão voltando de lesão, não dá para exigir muito desses jogadores e o técnico espanhol vai ter que arranjar alternativas para conseguir fazer esse time funcionar sem essas duas peças muito interessantes nesse time, né? As duas principais peças, os dois melhores jogadores. Então, a seleção espanhola tem esse problema para a sequência aí da Copa do Mundo, e principalmente para tentar se ajustar na competição e desfazer essa impressão ruim, né, que a seleção espanhola acabou deixando essa partida diante da seleção de Cabo Verde. Todo mundo esperava uma goleada, inclusive acho que até no bolão eu coloquei uma goleada, né, para a seleção espanhola, mas a gente viu aí um show do goleiro Vozinha, que foi um dos grandes destaques aí dessa tarde lá em Seattle, se não me engano foi o jogo em que teve aí esse empate entre a seleção espanhola e a seleção do Cabo Verde, que ficaram no 0-0. Ainda nessa segunda-feira nós tivemos a seleção da Bélgica estreando, a seleção da Bélgica estreou e acabou empatando em 1-1 com a seleção do Egito. O Egito saiu na frente, né? O Egito também é um time muito bem organizado defensivamente, é a Copa das Defesas, né? O Mikel Arteta, técnico do Arsenal, mostrou que com defesa forte, com defesa consolidada, o campeonato italiano também mostrou que com defesa forte, com defesa consolidada, se consegue, né, se consegue fazer boas campanhas e se consegue, né, lutar por coisas importantes dentro da competição. Então, a seleção egípcia muito forte defensivamente, com um sistema defensivo muito bem armado, mas com um pouco mais de versatilidade de jogo. O time, quando saía, concatenava bem, porque tem Mohamed Salah, tem também o Marmouche, tinha também o Zico, né, que era um jogador que também fazia parte desse trio ofensivo aí da seleção egípcia. Então, quando saía da defesa, era um time que se defendia muito bem, e quando saía da defesa, conseguia criar jogadas e gerou muita dificuldade para a seleção belga, né? A seleção belga também ficou dita nas duas últimas Copas, né, em 2014 e 2018, da geração belga, né? Acho que essa seleção é a mais fraca, e também a gente já viu um final de ciclo aí de vários jogadores, o De Bruyne também do Lukaku, são os dois principais pilares, né, dessa seleção belga, mas boas notícias, que foi, né, no final ali do ciclo a volta, né, do Courtois, né, a volta também do Lukaku, esses jogadores que acabaram ficando um período fora do ciclo da Copa do Mundo, do ciclo da seleção, por conta, né, de problemas com o antigo técnico Domenico Tedesco, e agora com o Rudi Garcia, eles acabaram retornando para a seleção e fazem parte desse ciclo, mas também, né, encontrou muitas dificuldades, é um time que gira em torno do De Bruyne, e se o De Bruyne não está bem, o time não anda bem, né, e a gente viu que não teve companhia para ele, Trossard não fez uma boa partida, o Doku estava tentando as individualidades, estava tentando a quebra de linha, mas o sistema defensivo egípcio estava muito bem montado, e o que fazia com que a seleção
belga não conseguisse quebrar, né, essas linhas, né? Então, a seleção belga encontrou muita dificuldade e a seleção egípcia saiu na frente, e o que gerou também, né, um certo desespero por parte, né, da seleção belga. A gente viu em alguns momentos do jogo jogadores belgas tentando acelerar o passe, né, com pressa, né, para tentar empatar o jogo e já querendo virar o jogo, né, querendo fazer o segundo antes de fazer o primeiro gol. Então a seleção belga encontrou essas dificuldades e aí brilhou a estrela de Romelu Lukaku, né, que entrou em campo, ficou 20 segundos em campo, a bola passa por ele, bate nele, bate no zagueiro e vai para o fundo do gol, e a seleção belga acaba empatando. Evita o vexame, mas também tem muita situação em que se coloca a seleção belga como uma das favoritas, né, a conquistar o Mundial, e a gente viu que realmente não é bem assim. Aliás, eliminatórias são um campeonato longo, desgastante, mas que a gente sabe que normalmente as melhores seleções vão estar na Copa do Mundo. Chega na Copa do Mundo, é um torneio completamente diferente. É um torneio que ele tem duas competições em uma. Você tem a primeira parte, que é uma competição para classificar, mesmo sendo jogo único, e a segunda parte é aonde se tem a classificação por etapas, né? 32 avos de final, oitavas, quartas, semi, a grande decisão, porque você precisa superar, né, esses estágios. E aí a competição mata-mata, você vai calejando o seu time ao longo da competição. Ninguém chega pronto na Copa do Mundo. Essa seleção fez o ciclo perfeito e chegou na Copa do Mundo para ganhar. Bom, vamos lembrar, na, na, no ciclo passado da Argentina, tinha muitas dúvidas, né? Teve aquelas pipocadas da seleção argentina em Copa América, acabou não ganhando. Enfim, teve muitos problemas a seleção argentina, Messi não querendo jogar mais. A seleção argentina estreia na Copa, toma um ataque da Arábia Saudita. Todo mundo já querendo o final do mundo, querendo a cabeça do Scaloni. Aí ele conseguiu remontar essa seleção argentina, fez muitas mudanças ao longo da Copa do Mundo. O Enzo Fernandes, que era reserva, entrou no time, mudou o meio-campo da seleção argentina, a seleção argentina rumou ao título. Mas a seleção argentina também passou por vários percalços ao longo da competição. A estreia é isso mesmo. Vimos duas seleções postulantes ao título tendo dificuldade. A seleção belga também não tão favorita ao título, mas a seleção espanhola favorita ao título, tropeçando na primeira rodada. Então, é normal ter esse tipo de tropeço. Vimos também seleções que talvez cheguem no máximo até as oitavas, que é a seleção da Suécia, que é a seleção dos Estados Unidos, estrearem muito bem, encher os olhos de todo mundo, mas aí depois, meu amigo, a Copa do Mundo vai andando e a gente vai separando, né, os homens dos moleques. A Copa do Mundo vai passando, vai chegar na terceira rodada, a gente vai ver quem é que vai se classificar, passando, chegando a 32 avos de final, vai ter aquela seleção natural, e aí as grandes seleções vão acabar ficando para a Copa do Mundo. Enfim, esse vídeo aqui para a gente analisar esses dois duelos aí entre Espanha e Cabo Verde, com o Vozinha sendo o grande jogador da primeira partida, e depois o empate 1-1 entre a seleção da Bélgica contra a seleção do Egito. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando no sino, deixa o like, comente, compartilha. A gente vai falar muito de Copa do Mundo ainda aqui, gerando esse conteúdo para você. Um abraço e até o próximo vídeo.